presidente havia dito, estamos hoje aqui também com o Dr. Nelson Bittencourt, médico radiologista, que é um dos responsáveis, inclusive, pela IDS aqui na cidade de Porto Feliz. Bom dia, doutor. Prazer em tê-lo aqui conosco no programa. Muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado, Décio. Obrigado a todos e estamos à disposição. Agora, IDS, o que representa? IDS é uma clínica especializada em diagnóstico, então é o Instituto de Diagnóstico. A princípio, ficou IDS porque era Instituto de Diagnóstico Sorocaba. Nós começamos em Sorocaba, o IDS hoje tem 20 anos. E aí depois a gente começou a expandir para as cidades próximas, em virtude da procura. Então nós temos hoje uma unidade em Piedade, uma unidade em Itapetininga e agora começando aqui Porto Feliz, muito alegre com isso também, que é mais um crescimento da clínica. E em Sorocaba nós temos algumas unidades. Agora, doutor em radiologia, né? O que quer dizer? Então, até pouco tempo atrás, radiologista era um médico que trabalhava com os raios-x, então era especialista em raio-x. Depois disso, tentou-se até mudar o nome da especialidade, porque surgiu ultrassom, ressonância, tomografia, que é a área na qual o radiologista atua. Então tentou-se mudar o nome para especialista em diagnóstico por imagem. E é isso que consta no Colégio Brasileiro de Radiologia e mesmo no Conselho Federal de Medicina. Mas o nome radiologia está consagrado e eu gosto mais do radiologista. Agora, todo médico, dias atrás nós tivemos aqui inclusive uma pergunta, né, de um ouvinte, dizendo o seguinte, né, se o médico psiquiatra ele pode atender como clínico geral, né? E aí eu, né, não sou do ramo, mas diz o seguinte, eu acho que todo médico ele é inicialmente médico, aí então ele começa a fazer especialização, né, o que leva a médico radiologista, urologista, cardiologista e vai por aí afora, né, doutor? Então, na verdade, todo médico ele passa pela faculdade durante os 6 anos em que ele tem contato com todas as áreas. Então ele vai estudar cardiologia, vai estudar clínica médica, pediatria, todas as principais áreas. Mas a medicina, ela evoluiu muito, né? Então eu escuto às vezes as pessoas falarem, poxa, aquele médico de família, ele fazia o que podia, mas ele tinha muito mais dificuldades, né? Então hoje o colega vai operar um paciente, ele vem discutir comigo um exame de tomografia, um ultrassom, uma incisão que poderia levar 20 pontos, 25 pontos, hoje a gente faz praticamente 100. Fora a quantidade grande de pacientes que eram operados e que não tinha necessidade, porque o médico tinha que abrir para ver. Hoje, na grande maioria das vezes, a gente consegue identificar o problema e direcionar muito mais o tratamento, o que melhora muito para o paciente e mesmo para os médicos. Agora, por exemplo, o IDS chegando aqui na cidade de Porto Feliz, né? Quais os exames, né, que são feitos ali? Quer dizer, todos os exames, qualquer problema que a pessoa tenha, ele já pode ir lá na IDS e resolve todo o problema a preços módicos. Então, em medicina sempre que a gente fala de preço é uma coisa que incomoda. Na verdade, a preocupação maior nossa não é o preço, não é o dinheiro, é em fazer um bom serviço. Sempre foi assim, em Sorocaba é assim, o pessoal já conhece a gente há 20 anos. Eu, Dr. Shen, Dr. Cláudio, doutora Denise, Reinaldo e o André, que somos os proprietários do IDS, a gente tem essa visão, a visão de fazer a medicina mesmo. Claro que a gente precisa sobreviver, os equipamentos são caros, a gente tem que cuidar da família, então tem que ter um retorno disso. Na grande maioria dos pacientes que a gente atende são pacientes ligados a convênios. Nós estamos começando aqui em Porto Feliz, então estamos iniciando agora o processo de credenciamento dos convênios. Então no momento a gente não tem ainda muitos convênios, mas em breve a cidade vai estar coberta aí na sua grande maioria. Os exames que o IDS realiza são todos, praticamente todos os exames. Claro que aqui em Porto Feliz a gente vai disponibilizar mamografia, raio-x, a parte de ultrassom, a parte de laboratório, toda a parte de laboratório clínico e a parte de ecocardio, né? Esses são os exames que a gente já tem e que já estão à disposição da população. Em Sorocaba, aí a gente tem ressonância de 3 Teslas, de 1,5 Tesla, a gente tem tomografia de 128 cortes, que eu sei que é difícil para todo mundo entender o que é isso, mas o que eu estou dizendo é que esses equipamentos que eu estou falando são os equipamentos que você vai
encontrar se você for fazer um exame no Einstein, no Sírio-Libanês. Então o IDS prima muito por isso. E eu tenho certeza que a gente vai ser muito feliz aqui em Porto Feliz e a cidade também vai ficar muito feliz com a gente. Agora, o IDS é um local, né, que os proprietários são médicos, né? É um instituto de médicos dirigidos por médicos, né? Eu ouvi essa frase. Aí dá uma maior garantia, maior credibilidade. Então, porque você, há pouquinho tempo atrás, você comentou de preços módicos, né? Em todos os serviços que eu trabalhei, a gente sempre teve que submeter um administrador. E o administrador, ele só faz conta, né? Ele chega no final do mês e quer saber o resultado. Eu gastei quanto entrou, como é que ficou, e o que a gente tem que fazer mais para poder aumentar o lucro. E existem clínicas assim, em vários lugares, vários hospitais, que a preocupação é exatamente essa. E nós trabalhamos, né? Aqui o Shen já está fazendo, o Shen que é sócio, que está há 20 anos trabalhando, que já está fazendo exame aqui na cidade de Porto Feliz, né? Eu em breve vou ter um meio período por semana aqui, porque a gente gosta de estar nas unidades. E a gente está se dividindo para poder passar pelo menos um pouco para poder ter a cara da gente, para poder ser uma empresa de médicos dirigida por médicos. Já aconteceu de paciente chegar para fazer um exame, ter pego tudo, o dinheirinho que ele tinha ali, gastou naquele exame e precisar de outro e a gente fazer sem problema nenhum. Isso normalmente acaba acontecendo. E dessa tem uma atividade social na cidade de Sorocaba, trabalhando com algumas instituições. A gente não esquece disso não. Mesmo porque a nossa origem é de não ter nem o convênio. Então isso faz com que a gente entenda bem essa situação. Agora, ontem, né, quando a gente, inclusive, anunciava a sua presença aqui, muita gente pergunta para ele o seguinte, os planos, né, Unimed, o pessoal entre os planos, aí como é que é? É mais barato, tem abatimento, não paga nada. O Décio já vai fazer exame sem pagar nada lá na clínica, já está combinado. É o seguinte, toda vez que a gente começa, tem que ter uma atuação conjunta, né? A clínica, ela procura os planos para fazer o cadastramento. Os planos, eles, por problemas econômicos, eles tentam sempre segurar e sempre diminuir isso, que é o negócio deles. E a população que precisa, que tem o plano, também tem que ajudar. Na medida em que quem tem um plano de saúde na cidade, se chegar lá no plano e falar, olha, tem o IDS lá em Sorocaba, lá em Porto Feliz, eu precisaria que tivesse convênio com eles, porque eu preciso realizar meus exames lá. Eu não vou sair de Porto Feliz para ir para Sorocaba com o IDS aqui em Porto Feliz. Então isso vai ajudar a gente, porque aí o próprio plano também vem procurar a gente. As pessoas que são responsáveis, não sei, a associação comercial, as empresas, elas que pagam, elas que são clientes das empresas de convênio. Então elas também podem ajudar no sentido de falar, olha, agora eu tenho uma estrutura para atender o meu funcionário, para atender o familiar do meu funcionário aqui na cidade. Então isso economiza tempo, melhora até para a própria empresa, em que o funcionário não precisa perder o tempo de se deslocar até um outro centro para fazer um exame. 8h30, voltamos já. Jornal Nova Porto News. E hoje nós estamos aqui ao vivo conversando com o Dr. Nelson Bittencourt, a radiologista, que é do IDS, instituto que está chegando aqui à cidade de Porto Feliz, Instituto de Diagnóstico. Agora, doutor, existe, né, por exemplo, a pessoa está ouvindo agora e fala, eu quero, né, me inscrever lá, ter um cartão preferencial, né, assim, existe, não, como que trabalha o IDS? Então, nós temos o cartão preferencial, e esse cartão ele faz com que a pessoa tenha já um desconto quando ele realiza os seus exames sempre na clínica. É só questão de procurar a clínica e se cadastrar que vai ter o seu cartão. Gostaria que o doutor respondesse novamente a pergunta, né? Houve um probleminha aí. O cartão preferencial ele tem ou não? Isso.
As pessoas que participam, que vão à clínica sempre e tal, é claro que a gente tem um retorno também. E esse retorno é através de uma fidelização, de um cartão. E com esse cartão, aí a pessoa tem tem desconto em todos os exames que realiza na clínica. Agora, com respeito à questão de idade, idoso, criança, né? Como que é a situação? O idoso, a criança, ele paga o mesmo preço, tem desconto? Então, quando a gente está falando bastante de preço aqui, eu não quero que vocês fiquem assustados, né? É só ligar na clínica e conferir os preços, com certeza vocês vão ver que não tem nada de absurdo. E o exame, ele é o mesmo, né? Então, um exame para criança, um exame para o idoso, um exame para o jovem é o mesmo. Às vezes a gente despende até mais para poder cuidar de uma pessoa de mais idade, que ele leva mais tempo, você tem que deixar o aparelho mais ocupado. Uma criança, então, nem se fala, porque você tem que ter muito mais atenção, tem que ter todo o carinho, porque a criança às vezes está assustada, não está sabendo o que vai acontecer com ela. Então, todas essas coisas precisam ser levadas em conta. Mas o preço dos exames, ele não é caro, posso garantir para vocês, é no padrão da cidade de Sorocaba. Quando nós começamos o IDS, o Shen disse o seguinte: nós precisamos ter a qualidade do Fleury com o preço de Sorocaba. Então, eu vou assumir um compromisso aqui, nós precisamos ter a qualidade do Fleury com o preço de Porto Feliz. Agora, hoje, quantas unidades já tem o IDS aí no estado de São Paulo, até está saindo do estado? Não, o IDS é Sorocaba e região, que a gente não pretende, não tem vontade de sair daqui. E tem muita coisa para se fazer aqui ainda. Nós estamos contando as unidades de Sorocaba, são 10 unidades. E em Sorocaba a gente tem uma unidade que é a unidade de empresa, que só faz exame demissional, admissional, exames periódicos para a empresa, né? E as outras unidades distribuídas. Uma unidade de aeroporto, que o pessoal de Porto Feliz usava bastante, que agora eu acho que vão usar mais aqui. Tem a unidade 1, que é lá na Juscelino, a unidade 2, que é próximo da Juscelino. Temos uma unidade em Piedade, temos uma unidade da Petininga, temos um posto de coleta, que é uma unidade em Araçoiaba da Serra, em Araçoiaba. Então são essas unidades aí, devo ter esquecido de alguma aí. Agora, rapidez, né? Quer dizer, muitas vezes as pessoas, eles realizam o exame, né? Vai para realizar o exame e tem pressa, né? Até porque o médico pediu o exame rapidamente, ele também está nervoso, porque quer saber realmente, eu quero sair dessa agonia, o que eu tenho, o que eu não tenho, tomara que não tenha nada. Então, é rápido o diagnóstico? Nós temos o trabalho. Uma das características da clínica é a agilidade. Então, se você faz um exame de ultrassom, você já sai, aguarda 5 minutos e leva o resultado. Se você faz um raio-x, você tem que esperar, porque esse exame vai ter que ser relatado pelo médico. Se for um raio-x de urgência, geralmente ele já acaba saindo na hora e você já acaba levando para o seu médico. O que eu sinto hoje é que nós vivemos num mundo de muita celeridade, de muita pressa, de muito desespero. Isso, além de fazer mal para a gente, né? Não tem a paciência de esperar um farol, não tem a paciência de esperar o outro que está na frente, na padaria para comprar um pão. Então tudo isso tem trazido uma série de problemas. E na área que eu atuo, quer dizer, quando eu faço um ultrassom, eu já terminei o exame e já sei o resultado. Quando eu vou laudar uma tomografia, existem tomografias de abdômen, por exemplo, que dá 1.200 imagens, né? Então, às vezes o paciente fica, não, porque eu quero o resultado, eu entendo o medo da doença, eu entendo a necessidade do resultado rápido, mas essa pressão que a gente sofre, às vezes ela atrapalha, porque você poderia olhar esse exame com mais calma, ter mais paciência, buscar mais detalhes, e muitas vezes você é obrigado a fazer, por quê? Porque a pessoa está com uma pressa que não vai ajudar na saúde dela. O que vai ajudar na saúde dela é o médico estar tranquilo e fazer esse relatório com calma. Isso é que eu tenho observado. Então a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado no sentido de, não estou falando aqui da apendicite que tem que resolver e ser operada na hora. Não estou falando aqui do problema que precisa de uma intervenção rápida, uma dissecção de aorta, uma coisa assim. Eu estou falando aqui dos casos de rotina, né? Então quando você fizer um exame,
se você obedecer a regra do serviço, que dia você vai me entregar? Vou entregar depois de amanhã. Então tá bom, depois de amanhã eu venho pegar o exame. Se você não tiver urgência, claro que a gente vai fazer. O problema é que muitas vezes não tem urgência, sobrecarrega o serviço de urgência, que acaba ficando maior do que a rotina e dificulta a avaliação do exame. Quem perde é o paciente, com certeza. Agora, doutor, a gente sente que, à medida que o tempo vai passando, as pessoas, apesar hoje de haver, né, uma longevidade, né, maior das pessoas, antigamente as pessoas 50 anos já se despedia deste mundo, meu Deus, e hoje as pessoas passam de 70, tem gente com 90 aí e tal, então quer dizer, a saúde está melhor, né, o cuidado com a saúde está melhor, mas tem muita gente também morrendo, né, jovem, quer dizer, estresse, má alimentação seria ponto principal aí para a pessoa não viver muito, seria isso? Primeiro, né, você falou Papai do Céu. Papai do Céu é que coordena quanto tempo a gente vai passar aqui. A gente não consegue se ver livre disso e é Ele que comanda, e ainda bem que é assim. Em relação ao que a gente pode fazer, eu falo para os meus filhos é o seguinte, que a gente está caminhando em cima de uma linha, né? Você pode tomar atitudes que podem te trazer problema, pegar um carro, sair a 200 por hora, entrar num poste, você vai abreviar a sua vida. Você pode pegar e caminhar para o lado das drogas e acabar com o seu organismo e acabar com a sua vida. Existem situações que não são coordenadas por você, não é você que decide. Essa situação quem decide é o Papai do Céu. Então, nessas situações a gente encontra a criança que não fez nada e, no entanto, tem um problema que acaba ceifando a vida dela. Os jovens hoje, eles estão morrendo mais por problema de acidente de carro, de uso de droga, são essas coisas que têm judiado muito da nossa juventude. Em relação às pessoas que estão vivendo mais, eu quando comecei há 20, ser o médico operava sem saber se tinha pedra ou não, era só pela parte clínica. Aí depois ele descobria, lá 5 anos atrás, uma cirurgia de vesícula, fazia primeiro durante a cirurgia que tinha pedra, mas aí ele já tinha feito uma abertura daria 13, 14 centímetros na barriga da pessoa. E isso tudo favorecendo a infecção, aumentando a infecção hospitalar. Muita gente morria nessa situação. Com a quantidade de exames que a gente faz hoje, a gente descobre muito antes da pessoa ter sintoma. Então, num ultrassom de abdômen, eu descubro que a pessoa tem a pedra na vesícula, o médico com laparoscopia, que é uma cirurgia em que faz 3 furinhos na barriga, vai lá, tira a vesícula fora. Então essa pessoa que provavelmente teria morrido há um tempo atrás, ela vai viver mais. E assim inúmeras outras doenças. Existem lesões de cólon, de intestino, que a gente detecta antes de ter qualquer sintoma, e a pessoa operada, e não precisa nem fazer quimioterapia, nada, está curada, toca a vida. Então, isso está fazendo com que a gente viva mais. Agora, com respeito, por exemplo, à situação, né, de doenças que surgem repentinamente, e aí então se demora para chegar, diagnóstico e tal, pessoas que vêm até de outros países, pessoas que vão passear em outros países e chegam, e muitas vezes, agora isso que está surgindo até uma prima da dengue, né, dizendo aí que chegou uma prima da dengue, a dengue já está complicada, aí chega a prima ainda, complica mais. O que acontece é o seguinte, todas essas doenças virais, esses vírus, eles sofrem transformações, né? E essas transformações, tanto é que não é a mesma gripe. A gripe, ela sempre tem manifestações diferentes por conta das mutações que acontecem nos vírus, né? Então, isso já é até de se esperar, né? Em relação à dengue, a gente precisa cuidar das nossas casas, né? A gente precisa estar atento para poder acabar com o mosquito. Se a gente acabar com o mosquito, acabou o problema. E tem que ser um trabalho conjunto, né? E isso é que a gente precisava, da união de toda a população, e que a gente parasse só de conversar e partisse para a atitude, né? Então, de cuidar das nossas casas, se cada um cuidar da sua casa e o governo cuidar do bem público de todo mundo, a gente acaba com a dengue rapidinho. São 8h45. Vamos aos comerciais, a gente volta já. Vamos continuar conversando com o Dr. Nelson Bittencourt, né, radiologista e um dos proprietários da IDS, que está chegando à cidade de Porto Feliz.
nós estamos aqui ao vivo com o Dr. Nelson Bittencourt, que é radiologista, um dos proprietários da IDS, Instituto de Diagnóstico, que está chegando aqui à cidade de Porto Feliz, né? A gente envia também um abraço a Juliana, né, que acompanha o Dr. Nelson Bittencourt. Obrigado pela presença. E muita gente ligando para cá, né? O Carlão enviando um abraço, não só o doutor, mas também a gente. E uma senhora ligou perguntando se há convênio com o Estado, doutor. Com o Estado nós não temos convênio e nós tivemos dificuldades porque nesse relacionamento. Então a gente não tem, eu acho que o Estado ela deve estar falando do IANSP, né? A gente não tem dificuldade porque o IANSP trabalha de uma maneira que não combina muito com a forma da gente trabalhar, cada um trabalha do seu jeito. E como a gente não ia conseguir atender da maneira que a gente gosta dos nossos pacientes, então a gente não conseguiu firmar esse convênio com o IANSP. Mas está em aberto. Se o IANSP procurar a gente vai conversar. Agora, outra ouvinte ligou perguntando se há convênio com a Intermédica. Sim, a gente atende a Intermédica em todas as outras unidades da gente. Para essa unidade, como ela está começando agora, nós estamos acertando as papeladas, estamos já em conversações. Eu acredito que em breve a gente vai estar atendendo a Intermédica aqui também, sem problema nenhum. Agora, pelo que a gente percebeu, a criação do IDS, né, por médicos, foi justamente assim, entendendo que demorava muito para chegar o diagnóstico e tal, que vão criar uma empresa para a gente com mais rapidez, mais eficácia no trabalho. Seria mais ou menos isso? Na verdade, a gente trabalhava em outras clínicas e às vezes você ia fazer uma radiografia e precisava aumentar a radiografia e vinha aumentar e investigar mais, precisava fazer mais radiografia e tal. Tipo, você faz um raio-x de tórax, você precisa fazer um perfil, hoje no IDS a gente faz tranquilo. Nessas empresas que são cuidadas por administradores, eles contam o número de filme para saber quanto que você está gastando. E isso começou a incomodar a gente. Na verdade, eu e o Shen. E aí nós falamos assim, poxa, vamos tentar montar um serviço para a gente poder ter a liberdade de... E foi assim que surgiu o IDS. E a gente nunca imaginou que ele fosse chegar no nível que está hoje. A gente tem muito orgulho disso e muito medo. Medo de perder a característica inicial da gente. Então eu digo assim que se um administrador for lá na clínica, ele vai chamar a gente de louco. Mas eu acho que não, porque a gente está crescendo e está melhorando a cada dia. Agora, doutor, a situação é o seguinte, por exemplo, hoje, né, os médicos que são proprietários dividem o tempo cuidando da empresa e também trabalhando, né, na sua profissão, né, que é um sacerdócio, né, a medicina, e não tem assim nenhuma pessoa que administre, vocês mesmos administram para que possam então ter controle da situação e manter, né, o rigor desse atendimento. Na verdade, é uma família muito grande. Nós temos vários funcionários com 15 anos, vários funcionários que começaram com a gente a clínica, que já tem a maneira da gente pensar. A gente tem a Edna, a Vera, a Jaqueline. No IDS hoje ele está com 240 funcionários. Então, esses nomes que eu falei aqui são nomes que... e vou esquecer, vou apanhar, que trabalham na clínica com muito carinho, né? E que tem esse espírito que a gente tem e procura cultivar. É muito interessante que quando uma pessoa entra na clínica que não tem esse espírito, ela não se adapta, ela acaba por ela mesma saindo. Então a parte de controle, a gente tem um sistema de computação que ajuda muito. Se você fizer o seu exame hoje aqui de ultrassom e amanhã for na unidade de aeroporto, o teu exame já vai estar lá no sistema, quer dizer, o médico já vai olhar, já vai ver o exame anterior. Então isso já fica tudo arquivado. A gente o paciente faz um exame em Itapetininga e em Sorocaba você já consegue ver o exame. Então, aqui, radiografia daqui, a gente vai conseguir ver por computador lá em Sorocaba todo, com certeza o IDS não estaria do jeito que está hoje. Agora, a ideia de vir até a cidade de Porto Feliz, né, foi uma feliz ideia para todos nós porto-felicenses, porque é uma clínica conceituada, né, um instituto conceituado. A gente conhece, né, há tempo lá da cidade de Sorocaba, a gente conhece ali, Juscelino Kubitschek, né, ao lado da rodoviária ali. Juscelino.
E agora expandindo aí em toda a região. Foi de que muita gente de Porto Feliz ia até Sorocaba e tal, aí vamos para Porto Feliz, então facilitar para o pessoal de Porto Feliz, seria isso? Na verdade foi isso mesmo. Eu trabalho também, sou médico cooperado da Unimed, e a gente trabalha na Unimed também. E na Unimed também a gente atende bastante gente de Porto Feliz. Então isso fez com que a gente viesse para cá. Então, em vez de uma quantidade grande de gente para lá, a gente vem para cá. Uma pessoa ligou também querendo saber se existe convênio com a GEAB. GEAB. Então, nós estamos caminhando para a busca de todos os convênios. Atualmente, se você chegar lá, nós temos pouquíssimos convênios. Só que isso está começando, gente. E eu preciso da ajuda de vocês. Então, conhece a GEAB? Sim. Dessa pessoa que ligou, é só ela procurar a Juliana lá na clínica e passar que a gente vai entrar em contato e vamos correr atrás e falar, olha, tem usuário seu querendo usar o nosso serviço. E o usuário vai lá no convênio e fala, olha, eu gostaria que credenciasse o IDS para a gente poder ser atendido lá. E esse é um caminho que a gente vai caminhar junto aí, e em breve a gente já vai estar com todos os convênios. É só uma questão de tempo e do trabalho nosso em conjunto, nosso da clínica e dos usuários dos convênios. Eu tenho um convênio tal, será que tem? A gente vai atrás, pode ter certeza disso. Agora, aqui em Porto Feliz, 2 meses de inauguração, 3 meses, quanto tempo já está em Porto Feliz? Nós estamos há pouco tempo, nós não estamos funcionando, tudo em ordem, tudo direitinho. Em breve nós vamos fazer uma reunião, nós vamos convidar o Décio, o Heitor, toda a cidade, Dr. Dorival e mais os colegas médicos da cidade aí, para a gente poder fazer um coquetel e mostrar para todos. Só que eu falo sempre que o serviço público inaugura e depois não abre a porta, né? Então a gente vê muito disso, né? Então nós vamos já com a porta aberta convidar todos lá para a gente confraternizar e a gente conhecer mais a cidade e a cidade conhecer mais a gente. Mais uma ligação, né? Perguntando se existe convênio com o Cian, né? A Sinan, o Sinan. Pelo que a gente está vendo, o pessoal está interessado nos convênios. Né? A gente entende hoje, e hoje a medicina está muito ligada aos convênios. Infelizmente, eles são importantes para a gente, porque eles produzem o acesso de muita gente à saúde, né? Em Sorocaba nós temos mais de 100 convênios, gente. Então, é óbvio que eu acredito que aqui em Porto Feliz eles devam estar representados aí também. A gente não tem praticamente convênio aqui ainda, mas é o começo, e é assim mesmo. Piedade foi assim, Itapetininga foi assim, agora hoje a gente já tem a maioria dos convênios nessas cidades, e aqui vai acontecer a mesma coisa. De novo, repetindo, depende do nosso trabalho, do trabalho da clínica de atrás e do usuário de cobrar que o seu convênio tenha convênio com a gente. Dr. Nelson Bittencourt, né, que é um dos proprietários do IDS, médico radiologista, muito obrigado por ter aceito o convite, vir aqui conversar com a gente, com os nossos ouvintes, falando então, não só dessa empresa, né, de grande credibilidade na região, chegando aqui à cidade de Porto Feliz, mas também da sua profissão, do seu trabalho, e a gente dá boas-vindas à IDS, aqui à cidade de Porto Feliz, espero que, que essa região, e que Deus continue abençoando a vida de todos vocês da IDS. Grande credibilidade na região, chegando aqui à cidade de Porto Feliz, mas também da sua profissão, do seu trabalho, e a gente dá boas-vindas à IDS, aqui à cidade de Porto Feliz, espero que, que fique aqui para sempre, ao lado de todos nós, prestando este inestimável serviço, à nossa região, e que Deus continue abençoando a vida de todos vocês da IDS. Eu queria aqui agradecer o carinho que foi recebido na cidade, desde o dia que eu passei aqui para procurar um local para a gente colocar a clínica. E com todas as pessoas com as quais conversamos, a gente sempre teve um carinho muito grande. E aqui na rádio, principalmente com o Décio, com o Heitor, com a turma aqui, a gente está muito contente. Muito obrigado, e eu peço a Deus que a gente consiga manter os nossos princípios e que a gente consiga fazer um bom trabalho e desse trabalho tirar o sustento para as nossas famílias.
Falamos assim com o Dr. Nelson Bittencourt, médico radiologista, um dos proprietários da IDS, aqui, chegando aqui à cidade de Porto Feliz. Agradecimento à responsabilidade técnica do Heitor Mainardi. Vem aí Grayson Covos, Manhã Total. Bom dia a todos. Agora em Porto Feliz, já está funcionando o IDS, Instituto de Diagnóstico, situado na rua Francisco de Souza Moraes, 230, no Jardim Bela Vista, próximo ao Tênis Clube de Porto Feliz. Telefone 3261-6848. IDS, uma empresa de médicos, dirigida por médicos. Isso faz diferença. Jornal Nova Porto News. A informação ligada a você.